What's up, everybody? Você disse Save Me Teacher e eu apareci por aqui para te trazer duas técnicas essenciais para você arrasar na sua prova de vestibular ou em exames de proficiência. Vamos lá? Essas técnicas são técnicas de leitura que vão te ajudar a responder as perguntas de maneira mais ágil, porque a gente sabe, quando a gente está lá fazendo o vestibular ou fazendo o exame de proficiência, a gente não tem muito tempo e a gente tem que ir direto ao assunto. A primeira técnica se chama skimming. Do inglês, skim quer dizer reduzir, enxugar, diminuir. Então, quando você skim a text, você deixa esse texto um pouquinho mais enxuto. Você tem um texto mais longo e você vai direto ao que importa e nas informações mais relevantes. Mas onde ficam essas informações? Eu vou utilizar um dos textos da FUVEST de 2017 para ilustrar para vocês. Como aplicar o skimming? Você vai fazer o seguinte: em primeiro lugar, lê a introdução por completo, com muita atenção. Acabou de ler a introdução, quaisquer outros parágrafos antes da conclusão, você vai ler só a primeira frase. E depois, quando você chegar na conclusão, você vai ler a conclusão por completo e com muita atenção. Como esse texto aqui tem só 3 parágrafos, isso significa que você vai ler com muita atenção o primeiro parágrafo. Quando chegar aqui no segundo parágrafo, você vai fazer o quê? Ler só a primeira sentença e depois, no final, você vai ler o parágrafo de conclusão inteiro. E eu vou mostrar para vocês como isso funciona. Mas para te ensinar como funciona, eu preciso te mostrar a segunda técnica, que é o scanning. Enquanto no skimming a gente deixa o texto mais magrinho e lê o que é mais importante, no scanning a gente busca as informações exatas que a gente precisa para responder a pergunta. A gente vai voltar ao mesmo texto que a gente acabou de estudar, só que agora a gente vai para as perguntas. Então você tem, por exemplo, a primeira pergunta. Segundo o texto, como resultado parcial da pesquisa, observou-se que... Então, a resposta para essa pergunta está no resultado parcial da pesquisa. Como você já fez o skimming, você sabe em que parte do texto está essa informação. E se você fez o skimming, você sabe que essa informação está no último parágrafo. Então eu recomendo que você leia todas as alternativas, volte ao último parágrafo e encontre a resposta ali. Então, por exemplo, a letra A está falando que fotos com imagem neutras provocaram menor impacto do que as que retratavam o comportamento perigoso. Se você for olhar no último parágrafo, não tem nada falando de fotos que demonstraram nada. A segunda, os participantes mostraram tendência a curtir uma imagem que já havia recebido número considerável de curtidas. Gente, essa resposta tá logo na primeira frase do último parágrafo. Olha que rapidinho você resolveu. Se você olhar ali, você vai ver que the participants were more likely themselves to like photos already depicted as having been liked. Se você tem dificuldade com o vocabulário, só de olhar like photos, que é gostar de fotos, having been liked, fotos que já foram gostadas, você já responde essa pergunta. Então é assim que funciona o scanning. Se você for para a segunda pergunta, você vai observar o seguinte: o que ela quer de você? Conforme o texto, a região do cérebro que se mostrou mais ativa quando da análise dos resultados da ressonância corresponde a um sistema de... Então, peraí, a gente está querendo saber da análise dos resultados. Eu já fiz o skimming e sei que os resultados estão no último parágrafo, eu não preciso reler o texto de novo. Basta eu ir de novo para o último parágrafo que eu vou encontrar essa resposta. Então, você percebeu que nesse texto, com 3 parágrafos, no final das contas, o mais importante era o último parágrafo. Você não precisou gastar tempo relendo todos aqueles parágrafos de novo e nem lendo todos os parágrafos com muita atenção. Apenas o primeiro e o último. Agora, se você tiver numa prova de proficiência em que você tem textos de 1, 2 páginas, você vai fazer a mesma coisa e lembra que passou da introdução, nos outros parágrafos, leia só a primeira frase de cada um, porque aí você vai conseguir localizar onde nesse texto estão as respostas. E aí você pode fazer o scanning. Mas tem alguns tipos de prova que você pode pular o skimming, que é deixar o texto enxutinho, e ir direto para o scanning, que é achar a resposta que você precisa. E eu vou ilustrar isso com
uma pergunta da prova da Unicamp. Então nessa prova aqui a gente tem um texto super curtinho, que são placas informando o nome de comidas que elas devem ter sido encontradas em restaurantes, então não faz sentido ler primeiro parágrafo, ler segundo parágrafo. Isso acontece com tirinhas também. Nele, o que você vai fazer primeiro é ler as perguntas. E a pergunta para essas plaquinhas aqui é a seguinte: entre as inadequações no uso do inglês observadas na figura 1 e 2, podemos citar. Então ele está já contando pra gente que esse texto é inadequado, que ele tem problemas, e eu nem li o texto, tá? Então, letra A, erros no emprego dos tempos verbais em inglês. Dá uma olhadinha no texto, vê se tem tempos verbais ali. Eu não consigo encontrar tempos verbais, então provavelmente não é a letra A. Letra B, equívoco quanto à classe gramatical de certas palavras. Então, quando eu for olhar esse texto, eu tenho que procurar as classes gramaticais ali dentro. Eu tenho substantivos, eu tenho verbos, o que eu tenho ali? Agora, a letra C, desconhecimento das diferenças entre inglês oral e escrito. Tem alguma coisa aqui que tenha a ver com oral e escrito, como eu falo, como eu escrevo? E D, erros de tradução causados por falsos cognatos. Se eu olhar para esse texto, eu vou encontrar falsos cognatos, aquelas palavras que parecem, mas não é. Então você percebe que, para responder essa pergunta, você tem que ter noção de gramática, de tipos de erros existentes. Então, por mais que o seu inglês não seja fantástico, se você praticou muito o teu português em sala de aula, você sabe onde encaixar a resposta. E a resposta dessa daqui é a letra B, equívoco quanto à classe gramatical de certas palavras. Por quê? Eu vou mostrar aqui a segunda plaquinha, pão com frios, bread with cold. A palavra cold é um adjetivo. Pão com frios, os frios são substantivos. Então elas estão em uma classificação gramatical equivocada. E tudo que você fez para responder isso foi só usar a técnica de scanning. Lê as perguntas e vai onde você precisa. Você consegue então resolver isso rapidinho. Agora eu recomendo que você pratique, exercite, treine muito para sua prova e use o scanning e o skimming. E me conta aqui nos comentários o que você achou, como é que você está saindo, tira dúvidas que eu tô aqui para te ajudar. E no próximo vídeo eu vou te ensinar o que acontece quando você traduz a maioria das expressões em inglês para o português.